Nunca acreditei em fantasmas. Essa cética convicção se desfez em uma noite fatídica no museu, onde o que começara como uma simples rotina de trabalho se transformou em um pesadelo vívido que permanece gravado em minha memória. Trabalho como restaurador de instrumentos musicais há anos, um ofício que se revelou uma paixão, permitindo-me reerguer relíquias esquecidas pelo tempo e pela história. Durante o dia, o museu é um lugar silencioso e reverente, onde cada objeto exala um sussurro de histórias passadas e segredos ocultos. Mas à noite, especialmente naquele espaço sombrio e carregado de mistério que era o salão principal, o ambiente adquiria uma nova vida, como se os ecos do passado se entrelaçassem com a presente solidão. Foi nesse cenário enigmático que o piano da Marquesa de Santos se tornou o centro de um mistério aterrador. Ele chegou em condições lastimáveis, com teclas desgastadas e cordas enferrujadas, quase como uma representação física do abandono e da decadência. Mesmo assim, em momentos inesperados, ele emitia sons distorcidos, como se essa antiga relíquia estivesse presa a uma força que relutava em sucumbir ao silêncio absoluto. O desejo de restaurá-lo e trazê-lo de volta à vida tornou-se uma obsessão, mas não imaginava a armadilha que estava prestes a ser desencadeada. Naquela noite, a atmosfera estava estranhamente carregada. Eu e minha equipe trabalhávamos até mais tarde, mergulhados em nossa tarefa de limpar detalhes delicados e preservar a beleza em meio à degradação. As lâmpadas sobre a bancada brilhavam com uma luz fraca, lançando sombras alongadas nas paredes já desgastadas, que pareciam respirar em um ritmo próprio. O ar estava impregnado de um cheiro de mofo que emanava do piano, um odor que trazia à mente lembranças de coisas esquecidas. Enquanto cuidávamos do piano, cada movimento parecia dançar no limiar entre a realidade e o sobrenatural. E durante esse processo, uma melodia suave ecoou pelo salão, quebrando a densa quietude. Paralisamos instantaneamente, nossos olhos se encontrando em um misto de confusão e incredulidade. Olhei em volta, procurando por alguma explicação lógica, mas vi os mesmos traços de espanto nos rostos dos meus colegas. O piano permanecia fechado, suas teclas intactas, e mesmo assim, a música continuava a fluir, crescendo em intensidade, até se transformar em uma cacofonia de notas dissonantes que clamavam por atenção, ecoando como gritos de alguém esmagado pela dor do passado. Uma sensação de desconforto começou a se infiltrar em meu peito enquanto as luzes começaram a piscar e uma voz feminina começou a cantar, baixa e arrastada, em uma língua antiga quase esquecida que flutuava como fumaça entre nós. Meu coração disparou, um tambor de batidas apressadas que ecoava no silêncio da sala. A melodia era envolvente, quase hipnótica, mas carregava uma tristeza profunda que penetrava em mim como um punhal afiado. Olhei ao redor e vi Ana, uma das restauradoras, com os olhos arregalados, a mão cobrindo a boca, incapaz de acreditar no que ouvia. "O que está acontecendo?" sussurrou, sua voz uma mistura de medo e curiosidade. Antes que eu pudesse formular uma resposta, fui acometido por uma sensação de frio insuportável que percorreu minha espinha, como se a própria sala estivesse se contorcendo em uma dança de horror. Uma mão gelada tocou meu ombro. Fui dominado por um instinto primal de fuga, mas por alguma razão desconhecida, não consegui me mover. Lentamente, virei-me e encontrei uma mulher vestida de branco, seu longo cabelo negro como um manto de sombra. Ela segurava uma partitura manchada de sangue, estendendo-a como se fosse um presente. Tentei interpretar seu olhar, mas seus olhos eram vazios, sem vida, e mesmo assim pareciam atentar para algo profundo dentro de mim. Ao ler as palavras escritas na partitura, "para sempre presa",
Um nó se formou em meu estômago, como se a verdade inexorável de suas palavras estivesse prestes a me consumir. O terror apoderou-se de mim. O mundo ao meu redor perdeu a cor e a figura da mulher parecia se fundir com a escuridão que nos cercava. Antes que eu pudesse gritar ou pedir ajuda, ela desapareceu no ar como um sopro, e o piano, em uma revolta sobrenatural, começou a tocar sozinho, as cordas vibrando violentamente até se romperem em um estalo ensurdecedor que ecoou pelas paredes como um lamento. "Vamos sair daqui!" berrei, meu grito ecoando no vazio. Percebi que não era necessário repetir. O medo havia nos unido em um impulso incontrolável. Corremos em direção à saída, mas ao alcançá-la, as portas do salão se fecharam com um estrondo que reverberou em nossos ossos, como um aviso sinistro de que estávamos presos em um jogo mortífero. As luzes piscaram mais uma vez, e a voz feminina, agora um eco assombroso, cresceu em volume e intensidade, cercando-nos com sua melodia envolvente e aterradora. "O que ela quer?" indagou Igor, outro membro da equipe. Sua voz tremeu, tingida de desespero. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e eu percebi que o horror que nos confrontava ia além do que podíamos entender. "Não sei, mas não podemos ficar aqui para descobrir", respondi, minha vontade de lutar quase escorregando por entre meus dedos. Olhei para trás e vi o piano deslizando lentamente em nossa direção, suas teclas pressionadas como se ali houvesse vida, embora uma vida marcada por tormento e dor. "Temos que encontrar outra saída", gritei, e assim começamos nossa busca frenética por uma rota de escape. As sombras na sala pareciam ganhar vida, dançando em nossa direção, e a voz da mulher tornava-se aguda, cortante, quase sufocante. Finalmente, encontramos uma porta lateral. Empurrei-a com todas as minhas forças e entramos em um corredor escuro onde o ar estava tão gelado que parecia nos consumir. Havia uma sensação de que mesmo as paredes estavam respirando a cada passo que dávamos, como se a sala subterrânea nos estudasse. Enquanto corríamos, os retratos antigos nas paredes pareciam nos observar. E eu tinha a estranha impressão de que os olhos das figuras eram janelas para algo mais profundo, algo que já havia se perdido no tempo. "Onde estamos?" perguntou Ana, ofegante, suas palavras invocando o mesmo medo que pesava sobre todos nós. "Não faço ideia, mas precisamos continuar", respondi, tentando manter uma serenidade que estava se esvaindo. O corredor parecia interminável, até que finalmente encontramos uma escada que se inclinava para o desconhecido. Sem hesitar, descemos, os degraus sob nossos pés parecendo tremer como se estivessem vivos, prontos para desafiar nossa fuga. Chegamos a uma sala subterrânea drenada de luz, iluminada apenas por velas azuis que lançavam sombras inquietantes nas paredes. No centro, um piano idêntico ao que estávamos tentando restaurar estava disposto, mas este estava em um estado perfeito, como se tivesse sido polido à perfeição. As teclas se moviam sozinhas, produzindo a mesma melodia que ouvimos no salão, uma canção balançando entre o encantamento e o horror. Olhei para Igor e Ana, ambos paralisados pela visão irreal. "O que é isso?" sussurrou Igor, seu rosto pálido como um mármore. A cena parecia um pesadelo, mas não havia como escapar. Antes que eu pudesse articular uma resposta, a mulher de vestido branco apareceu novamente, agora sentada ao piano, uma figura imponente e quase etérea. Ela parou de tocar e se virou para nós, seus olhos vazios fixos em mim, desnudando as camadas do meu ser. "Vocês não podem escapar", disse ela, sua voz ressoando na sala como um lamento profundo. "Estou presa. Aqui e agora vocês também estão." O peso de suas palavras caiu sobre nós, esmagando qualquer esperança de fuga e deixando um rastro de desespero em seus corações. "O que você quer de nós?" perguntei,
tentando manter a voz firme, mesmo enquanto meu interior ruía em desespero. "Quero o que me libertem", respondeu, estendendo a partitura manchada de sangue em minha direção, a urgência em sua voz mais palpável do que nunca. "Mas para isso, um de vocês deve tomar o meu lugar." Meu coração disparou e uma onda de pânico dominou o ambiente. Olhei para meus colegas, o desespero espelhado em seus rostos, mas nenhum de nós ousava interpretar o verdadeiro significado de suas palavras. O silêncio que se seguiu foi torturante, cada segundo pesando como uma eternidade. "Escolham", disse ela, sua voz agora uma ameaça que reverberava nas paredes da sala, ecoando como um chamado sinistro para a ação. "Ou todos vocês ficarão presos aqui para sempre." Oscilando entre o choque e a incerteza, a sala começou a tremer levemente. As velas vacilaram e criaram uma dança de sombras que pareciam zombar de nossa impotência. Com um rugido repentino, a escuridão tomou conta. E a risada da mulher ecoou, uma risada que parecia romper a linha entre sonhos e pesadelos. "Escolham!" ela gritou, e por um momento, a luz ofuscante invadiu nosso espaço, provocando um clarão que deixou todos nós momentaneamente cegos. Quando consegui abrir os olhos, percebi que estávamos de volta ao salão principal. No entanto, o piano agora estava destruído, suas partes espalhadas pelo chão como as migalhas de um sonho desfeito, um monumento ao horror que vivemos. "O que aconteceu?", indagou Ana, com a voz trêmula e a confusão marcando seu rosto. "Não sei", respondi, mas uma sensação incômoda se instalou em minha mente. Algo fundamental havia mudado no universo ao nosso redor. A atmosfera do museu estava mais pesada, como se a própria estrutura estivesse sob o peso de nossos medos e da maldição que ainda nos seguia. Saímos do museu naquela noite, jurando nunca mais voltar. Mas desde então, a melodia daquele piano ressoava incessantemente em meus sonhos, e a voz da mulher sussurrava em meus ouvidos como um eco de um segredo tão sedutor quanto aterrador. "Para sempre presa." Agora eu sabia que ela falava a verdade, que tinha se tornado parte dessa realidade amaldiçoada. Não importava onde eu fosse, não importava o que eu fizesse, nunca poderia escapar, porque eu era o escolhido. E estava preso aqui com ela para sempre, na sinfonia do medo e na eternidade da perda. O clima gelado da noite envolvia o teatro abandonado como um manto de solidão e desespero, configurando um cenário perfeito para o inconcebível. Era um daqueles lugares que pareciam ter sido extraídos de um pesadelo, onde as sombras se entrelaçavam e dançavam de maneira contorcida, enquanto ecos de risadas passadas se misturavam com o sussurro angustiante do vento. Eu era Renato, o segurança noturno de um espaço que já fora grandioso, repleto de luz e aplausos, mas que agora se resumia a uma concha vazia, infundida com mistérios e lembranças dolorosas que pareciam se recusar a desaparecer. Com cada passo que eu dava, o som do meu uniforme pesado ecoava pela estrutura decadente, ressoando de maneira inquietante nas paredes desgastadas. A iluminação fraca e intermitente das lâmpadas deixava uma luz amarelada, quase doente, como se cada canto do teatro estivesse sucumbindo aos efeitos do tempo e da desolação. Havia algo desconcertante naquela atmosfera, uma sensação opressiva de que o edifício respirava, acumulando histórias e segredos escondidos em suas vielas escuras. Ao chegar ao palco, uma das áreas mais dilaceradas do teatro, uma onda de frio não apenas me envolveu, mas penetrou em meu ser, como se a essência do próprio lugar estivesse viva e me observasse. Olhei para as sombras projetadas pelos pedestais e pelos restos de cenários destruídos. O desgaste visível da estrutura refletia não apenas o tempo,
mas a deterioração de sonhos que antes haviam sido celebrados naquele espaço. Então, algo chamou minha atenção. Uma figura envolta em escuridão estava posicionada no topo da escada que levava ao palco. Era alta, imensamente alta. Uma presença colossal, que era mais do que uma simples ilusão. No início, pensei que minha mente cansada poderia estar criando uma miragem, um reflexo de meus próprios medos, mas a realidade rapidamente se impôs. A figura, com uma malícia palpável, desceu lentamente, como se a escuridão tivesse sua própria vontade. Com cada passo pesado que ressoava no salão, o chão parecia tremer sob o seu peso, um eco que reverberava pelo teatro, prolongando meu pavor. O terror começou a se insinuar em mim, uma assombração que se instalava em meu peito como uma pressão impossível de suportar. Sem conseguir raciocinar e apenas dominado pela instintiva necessidade de sobrevivência, eu me vi correndo. A adrenalina pulsava em minhas veias, desenhando-se em meu corpo como chispa elétrica, quase suficiente para dissipar o medo que dominava minha razão. As passagens do teatro, que eu conhecia tão bem, pareciam agora labirintos distorcidos, onde as paredes pareciam se mover contra mim, dificultando cada passo. Enquanto corria, a sombra se aproximava, a respiração dela sendo um som raspante, que ecoava atrás de mim como o rosnado de um predador faminto. Eu precisava encontrar um refúgio, um lugar onde pudesse me esconder daquela manifestação de pesadelo. Então, uma ideia fugaz surgiu em minha mente. A sala de controle, todo o treinamento, toda a preparação que pensei ter para a minha profissão se transformou em um impulso cego. Eu estava agindo antes de pensar, quase como se algum instinto ancestral estivesse me conduzindo. O eco dos meus passos parecia se misturar ao ritmo acelerado da minha própria respiração. A cada movimento, uma onda de desespero que se acumulava em meu estômago. Bati à porta da sala com um impulso desesperado, trancando-a atrás de mim. A escuridão no interior era quase palpável. Uma matéria condensada que parecia engolir mesmo a luz mais tímida. A distorção do espaço me envolveu enquanto me encostei na parede, tentando acalmar os batimentos do meu coração que ecoavam como tambores de guerra em meu peito. Mas não havia silêncio. Eu podia ouvir o som surdo e ameaçador de algo batendo contra a porta. Um som que se intensificava a cada golpe, como se o próprio teatro estivesse se juntando à massa sombria que me seguia. Não, 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 murmurei para mim mesmo, tentando recobrar a sanidade. Mas a voz dentro de mim sabia que não haveria escapatória. O monstro do outro lado não tinha forma definida. Naquela sala apertada e escura, a memória de sua grandeza se escavava em meu espírito, uma flamejante recordação que me paralisava. Era uma fusão de sombras, como se a própria escuridão estivesse se materializando de uma forma que transcende a lógica, algo que não deveria existir neste mundo. Com cada golpe que vinha da porta, a madeira parecia ceder sob a pressão, e eu sabia que era apenas uma questão de tempo. O medo se enraizava em meu peito, como se quisesse devorar minha própria essência. Eu me vi isolado em um espaço pequeno, um refúgio temporário que se tornava cada vez mais claustrofóbico, à medida que a presença se aproximava. Por fim, com um último e violento impacto, a porta foi quase arremessada contra o lado oposto da sala. Meu corpo tremeu de medo e, em um momento de desespero completo, eu caí no chão. As lágrimas misturando-se ao suor enquanto a realidade começava a se distorcer. A sombra não apenas entrou, ela dominou o espaço, uma ampliação do medo que já tomava conta de mim. O ar ficou denso e eu senti como se estivesse submerso em um mar gelado, onde as extremidades do meu corpo se tornaram pesadas e a solidão envolveu minha alma, me fazendo questionar a própria sanidade. Então, tudo parou.
Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente, um espaço de expectativa que se tornava palpável. Esperei, o coração na garganta, mas o silêncio persistia como uma sentença de morte. Olhei lentamente ao meu redor, buscando qualquer sinal do que poderia ter se tornado minha última visão. E então, vi uma figura crescendo na escuridão, uma presença que desafiava a lógica e a razão. Era uma forma distorcida e grotesca, um híbrido de ser humano e sombra, como se estivesse se alimentando da própria luz ao seu redor. Cogitei gritar, mas a atmosfera drenava minha voz, tornando o grito uma lembrança distante. Um sussurro cortou o ar pesado e frio, um eco de uma voz que não era humana. Você não deveria estar aqui. Um medo profundo se apoderou de mim, algo que estrangulava cada fibra do meu ser. Era como se eu estivesse sendo sufocado por algo inominável. Olhando para os olhos da criatura, ou o que deveria ser seus olhos, percebi que eram, na verdade, buracos negros, vazios e famintos, que pareciam devorar não apenas a luz, mas também todas as esperanças que eu tinha. A vida, naquela sala escura, se tornara insuportável. Não sei quanto tempo passei ali, esperando que a presença retrocedesse. Cada segundo parecia uma eternidade. O que sei é que quando finalmente consegui abrir a porta e correr em direção à saída, o silêncio que reinava no teatro se transformou em um grito mudo. Havia rastros de minha sanidade, perdidos nas partes mais sombrias do teatro, um quebra-cabeça que nunca se reuniria. O sol estava começando a surgir no horizonte, sua luz cuidadosamente filtrando-se pelas janelas quebradas, mas eu estava mudado para sempre. O dia trouxe uma luz cínica que parecia zombar de mim. Tudo ao meu redor era familiar, mas eu não me sentia em casa. A manhã seguinte me encontrou em estado de choque. Meus colegas e as autoridades se aproximaram. Suas perguntas eram ecoantes e distantes. Eu murmurava sobre aquele gigante que havia me perseguido. Eles não entendiam. Como poderiam? Fui resgatado, mas sabia que não poderia permanecer ali, naquele lugar que agora era um núcleo de pesadelos. Por fim, deixei o teatro para trás. Mas algo ficou, uma sensação de que o gigante ainda estava lá, esperando, no topo da escada, pronto para perseguir quem ousasse subir novamente. Nunca mais voltei ao local que antes considerei meu trabalho, mas, às vezes, à noite, em momentos de insônia, sonho com aquilo que não pude entender. Nos meus pesadelos, o gigante me observa, e só ao acordar, percebo que não estou tão sozinho quanto pensava. O teatro, absurdo como era, ainda estava vivo. E o gigante das sombras permanecia à espreita, aguardando o próximo desafio com uma certeza macabra. Não importa como você fuja, você sempre será seguido. E assim, eu vivo. Em cada passo que dou, carrego comigo o peso daquela noite maldita. Às vezes, sinto que o teatro não é apenas um lugar, mas uma entidade que se alimenta de medo, que usa suas paredes desgastadas para criar ecos do que foi e para reter o que poderia ser. As sombras agora não são apenas elementos do cenário, elas são fragmentos de uma realidade que insistem em me acompanhar, sempre sussurrando sobre o gigante que nunca deixou de me perseguir. Todos os dias eu acordo, mas não consigo escapar. A noite estava pesada no Rio de Janeiro, imersa em uma névoa espessa que transformava a cidade em um cenário de mistério e sinistro, como se a própria atmosfera quisesse esconder segredos obscuros sob o manto da escuridão. Eu, Conrado, um jornalista investigativo obcecado por histórias de terror, encontrava-me prestes a adentrar um dos lugares mais macabros que essa metrópole guardava: o antigo hospício Pedro II.
Esse edifício, agora em ruínas, era uma relíquia de uma época marcada por gritos abafados, sofrimento e almas perdidas. Ao meu lado estava Laura, minha amiga antropóloga e especialista em folclore urbano. Desde que a convidei para essa exploração, percebi uma mistura de excitação e apreensão em seu olhar, uma curiosidade saudável que se confrontava com um instinto de preservação. Ao chegarmos em frente ao hospício, ele se erguia diante de nós como um espectro da arquitetura do passado, suas paredes desgastadas pelo tempo e pela dor, parecendo respirar uma energia sombria. O cheiro de mofo e a umidade penetrante envolviam o ambiente enquanto nós respirávamos fundo, sentindo a gravidade da missão que estávamos prestes a assumir. Laura hesitou antes de cruzar o limiar da entrada, sua insegurança escrita nas feições do rosto. Conrado, você tem certeza de que devemos fazer isso? Sua voz tremia levemente, como se a própria sensação do lugar pudesse tocar seu espírito. No entanto, a curiosidade que me impulsionava era mais forte do que qualquer temor que pudesse sentir. Precisamos descobrir o que aconteceu aqui, Laura. Essas almas pedem para ser ouvidas. Assim que atravessamos a entrada, o eco dos nossos passos ressoou com uma intensidade desconcertante pelos corredores. A penumbra envolvia tudo ao nosso redor, e um frio inexplicável parecia nos abraçar como um manto gelado. A sensação de privações e isolamentos já era evidente, como se algo estivesse nos observando nas sombras. Cada sala que passávamos contava, através de símbolos e pequenas notas escritas à mão, tragédias que haviam se desenrolado entre aquelas paredes. Eram gritos de desespero e anseios que ainda pairavam no ar, chamando por nós, como um eco apagado do passado. Depois de percorrermos alguns corredores, encontramos uma porta que se abriu sozinha, rangendo como se estivesse finalmente libertando um fardo esquecido. Dentro, uma sala pequena e escura nos aguardava, testemunha silenciosa do sofrimento que ali havia ocorrido, onde pacientes costumavam ser confinados. O cheiro de deterioração e mofo era intenso, quase palpável, e a atmosfera, impregnada de pavor, fazia a respiração se tornar difícil. "Olha só esta sala!" exclamei, tentando quebrar o silêncio opressivo que nos cercava. Entretanto, a expressão de Laura denunciava sua preocupação. "Conrado, não devemos nos separar. Isso pode ser perigoso." Apesar de seus avisos, a intriga que o conhecimento escondido sob aquelas paredes proporcionava me impulsionava a ir mais fundo. Ignorando seu apelo, avancei para dentro da sala, atraído pela atmosfera opressiva que clamava por nossa atenção. Enquanto investigava o ambiente, busquei por objetos ou documentos que pudessem contar a história daquele lugar insólito, um pedaço daquele labirinto de dor. A luz da lanterna iluminou trechos de paredes manchadas, e então começamos a ouvir sussurros, risadas distantes e, em momentos de silêncio absoluto, o som de algo sendo arrastado lentamente no chão, como se algo ou alguém estivesse nos observando. "Você ouviu isso?" Perguntei, um frio na espinha me fazendo hesitar. Laura acenou com a cabeça, os olhos arregalados pelo medo, mas tentei a tranquilizá-la. "Deve ser apenas o vento ou a sua imaginação. Vamos nos concentrar no que está à nossa frente." Foi então que meus dedos tocaram páginas amarelas e desgastadas que estavam espalhadas pela mesa. Tratava-se de registros de pacientes, suas histórias escritas em uma caligrafia trêmula. Um relato em particular chamou minha atenção. Um homem que morreu de terror após ver rostos estranhos nas paredes. Meu coração disparou. O que poderia ter sido tão terrível para levar alguém ao ponto de perder a vida em pânico? E mais importante, esses rostos estranhos ainda estariam ali, à espreita,
esperando por nós. A cada novo detalhe que revelava, a pressão no ar aumentava, tornando a atmosfera ainda mais inquietante, enquanto Laura clamava para que deixássemos aquele lugar. Aquela atmosfera já não era mais apenas curiosidade. Agir rapidamente era uma questão de sobrevivência. A porta da sala, a qual jurava estar aberta para nós, se fechou subitamente, fazendo o som ecoar em nossas mentes como o último apelo de sossego. A escuridão nos envolveu e a pressão nas paredes parecia aumentar, como se o hospício estivesse tentando nos manter aprisionados em suas garras. "O que foi isso?" perguntei, a voz falhando ao tentar manter a calma. Os olhos de Laura estavam já cheios de lágrimas, e ela segurou a lanterna com firmeza, iluminando a sala. A luz revelou as inscrições nas paredes, que falavam de pacientes que nunca haviam saído do hospício, suas histórias presas naquela lousa de desespero. Apressadamente, percebi que estávamos vivendo um pesadelo histórico, onde a decisão de permanecer ou fugir poderia ser mortal. Laura, confrontando seus medos de isolamento e espaços fechados, tentou se concentrar em controlar a lanterna, mas as sombras dançavam cada vez mais intensamente. As paredes pareciam pulsar em um ritmo que não compreendíamos. Todos os relatos que começamos a ler estavam impregnados de dor e desespero. Ao olharmos mais de perto, percebemos pequenos rostos esboçados, figuras distorcidas que pareciam se mover, dando vida ao terror que tomava conta da sala. Meus instintos mais primitivos gritavam por sobrevivência, mas a curiosidade inata que sempre me guiou aqui tornava-se uma armadilha mortal. "Conrado, precisamos sair!" O grito desesperado de Laura ressoou como um chamado para a realidade. Ela se encolheu, sua luz tremeluzindo. Quando me virei para a parede, pude ver com a claridade momentânea da lanterna as figuras visíveis dançando sob o brilho. Uma erupção de insanidade naquelas almas ali enclausuradas despertava uma história que estava prestes a ser contada, mas que poderia nos inundar de uma dor insuportável. Uma onda de pânico tomou conta do meu corpo, enquanto as vozes ao nosso redor se tornavam uma cacofonia de lamentos, necessitando de liberdade, clamando por alívio. Com isso, a urgência tomou conta. Bati na porta como se a força da minha vontade, a persistência compartilhada, pudesse abrir um caminho. No entanto, o silêncio era desconcertante e pesava mais a cada batida. Eu não sabia quanto tempo se passava, mas era como um relógio inquieto marcando o tempo em meio ao anseio por saber, por fazer o certo e por nos libertar daquela prisão. Músicas e risos distantes começaram a correr na escuridão como um mantra, enquanto tentávamos encontrar uma saída. O terror consumia nossos pensamentos como se houvesse algo ali, em algum lugar, tentando nos sugá-los. "Laura, acredite! Temos que encontrar uma janela ou outra saída!" Gritei, tentando encontrar uma saída daquele pesadelo. O desespero reverberava em minha voz à medida que o ambiente se tornava mais opressivo. As sombras continuavam a se mover em nossa direção como um mar de criaturas demoníacas, famintas por nos pegar. Para essa escuridão, éramos apenas mais um grupo de intrusos, buscando a glória de um mistério que já tinha feito tantas vítimas. Finalmente, o que parecia ser a nossa salvação surgiu. Uma pequena abertura, uma janela em um dos corredores, aumentou nossas esperanças enquanto a luz da lanterna iluminava seu contorno. Uma última chance. Com a coragem e a certeza de que o que deixávamos para trás poderia ser mais terrífico do que imaginávamos, corremos em direção a ela. A luz brilhou de um modo que quase parecia guiar nossos passos. No entanto, diferente do que esperávamos, a passagem se fechou e as almas atrás de nós começaram a manifestar sua presença de forma mais intensa, como se desejassem nos levar para junto delas.
Em um momento de pura adrenalina, decidi que precisávamos enfrentar o que estava acontecendo, o que poderíamos perder além da nossa sanidade. Com um profundo senso de determinação, olhei para Laura e disse: precisamos encarar isso juntos. Esses seres, essas almas, elas precisam de alguém que ouça suas histórias. E talvez, só assim, possamos encontrar uma saída. Com um lampejo de esperança, percebemos que talvez nós não fôssemos meros visitantes, mas sim protagonistas nessa narrativa sombria. É assim que voltamos à sala, cercados pela presença opressiva. Cada gesto que fazíamos, cada palavra que pronunciávamos, parecia acalmar as sombras que nos envolviam, como se a atmosfera estivesse lentamente se subjugando à nossa vontade. Decidimos que, mesmo diante da morte que poderia nos aguardar, contar suas histórias poderia ser a chave da nossa salvação e, de certa forma, o nosso propósito. Enquanto me concentrava nas inscrições nas paredes, cada uma delas parecia pulsar com vida. As vozes que antes se entrelaçavam em confusões começaram a se acalmar, como se reconhecessem que estávamos ali não para destruir, mas para liberar. Laura, sem hesitar, acabou se juntando a mim. Juntos, começamos a recitar aquelas histórias em voz alta. Tornamo-nos os porta-vozes das almas perdidas, as vozes que precisavam ser ouvidas, mesmo que esse ato nos custasse a sanidade. Com cada palavra lida e cada lágrima derramada, a atmosfera ao nosso redor começou a mudar. As sombras pareciam estar recuando, a pressão aliviando-se lentamente. O ar voltou a fluir e a luz da lanterna brilhou intensamente. De repente, a porta que antes se fechou se abriu, como se tivesse se rendido à força da história que contávamos. À medida que o rastro de luz banhava a sala, percebemos que muitas coisas haviam mudado. A escuridão que nos envolvia havia se dissipado e a liberdade estava ao nosso alcance. Juntos, saímos em direção à saída que antes parecia impossível de alcançar. Quando finalmente deixamos o hospício, a sensação de alívio foi imediata. Contudo, ao olhar para o prédio em ruínas, percebi que essa experiência apenas nos ofereceu uma nova compreensão do terror. Não era apenas o medo do desconhecido que nos envolvia, mas a profunda herança de histórias não contadas e de lamentos que ecoavam naquele espaço. Esse era o verdadeiro horror. Caminhando para o mundo exterior, ao entardecer, uma nova resolução tomou conta de nós. Prometemos que continuaríamos a investigar, mas agora com uma nova compreensão. A dor compartilhada é aquilo que une as almas, e as histórias que não foram contadas sempre buscarão espaço para serem ouvidas. Aprendemos que em um passado sombrio, somos todos atores de nossas narrativas em busca de compreensão e alívio. Verificamos que com cada exploração, novas verdades e profundas conexões poderiam ser reveladas. Enquanto nos afastávamos daquele lugar, era impossível ignorar que nossa missão não terminava ali. Aquela noite seria um lembrete constante de que o terror não se limitava às sombras, mas era frequentemente um aspecto profundo das relações humanas, da dor e da necessidade de resgatar as vozes perdidas que ainda ecoam nas paredes de lugares esquecidos. O Hospício Pedro II pode ter sido apenas mais um capítulo em nosso livro, mas era uma lembrança de que a história do terror nunca acaba. Ela continua a se desdobrar, a capturar cada uma de nossas almas, enquanto mantém seus velhos segredos escondidos nas sombras.